Galera, boa noite. Hoje o tema da aula vai ser sobre IDH, tá? Que é um dos índices para medir o desenvolvimento que eu falei na aula passada, beleza? Então hoje a gente vai aprender sobre esse dado, esse importantíssimo dado, galera, que é o IDH, que mede a qualidade de vida da população de um determinado país. Então vamos lá. Galera, o IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E para que ele serve? Ele mede a qualidade de vida da população de um determinado território. Esse território pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país. Então ele é um dado importantíssimo para ver qual é a qualidade de vida, como a população daquele determinado território está vivendo em si e em alguns critérios por ele elaborado. O IDH, galera, ele tem uma escala que é uma escala que vai de 0 a 1, sendo que a escala próximo a 1, tá? Quanto mais o país estiver próximo a 1, melhor a situação desse país. Quanto mais próximo a 0 ele tiver, pior a situação desse país. Então a escala do IDH vai de 0 a 1. Próximo de um bom, tá? E próximo de 0 ruim. Aí tem uma divisãozinha, tá? Para você saber quando o IDH tecnicamente ele é baixo, quando o IDH ele é médio, quando ele é alto e quando ele é muito alto, tá? Em si. Então anotem isso que é importante. Quando o IDH de um país ele vai de 0 até 0,499, tá? E esse é um IDH péssimo, um IDH baixo, tá? Então se o país está lá no ranking do IDH de 0 até 0,499, significa que ele é um IDH baixo. Tá? De 0,5 a 0,699 é o que a gente chama, pessoal, de um IDH médio em si, né? De 0,5 a 0,699. IDH médio. De 0,7, tá, a 0, de 0,6 a 0,799 é o que a gente chama de um IDH alto. De 0,6 a 0,799 o IDH alto. E acima de 0,8 é o IDH muito elevado, tá? Os países que possuem as melhores situações. Então você tem essa divisão do que é um IDH baixo, um IDH médio, um IDH alto e um IDH muito alto, tá? Então é assim que funciona a escala do IDH, de 0 a 1, beleza? Outro critério que é utilizado para a elaboração do IDH, aliás, outro critério não. Quais são os critérios utilizados para a elaboração desse IDH? O IDH usa 3 critérios principais: a renda, a educação e a saúde, tá? Se você tivesse no ensino fundamental, só isso era o suficiente para você saber, mas como você está no ensino médio, você tem que saber quais dados são utilizados para cada critério para a elaboração do IDH em si. Então vamos lá. Galera, no critério renda, tá? Eles vão olhar 2 dados principais. Um deles é o chamado PNB per capita. Vamos entender o que é esse dado? Existe, só explicando, existe tipo o PIB e o PNB. O PIB é o chamado Produto Interno Bruto. O produto interno bruto, o que é? É a riqueza, toda a riqueza produzida no país. É tipo toda a grana que foi produzida no país naquele determinado período. Aí você pode ter o PIB trimestral, o PIB semestral, o PIB anual, que geralmente é o que a gente mais analisa. Então, o PIB é assim: você soma todas as riquezas que foram produzidas no setor primário, dentro das fronteiras nacionais. O setor primário, para quem não lembra, é aquela parte da economia que envolve qualquer tipo de agricultura, qualquer tipo de plantação, qualquer tipo de criação e qualquer tipo de extrativismo, sendo ele animal, vegetal ou mineral. Então, o setor primário é isso. Então, você soma toda a riqueza que foi produzida no setor primário, soma toda a riqueza que foi produzida no setor secundário, tá? O setor secundário ele pega as atividades do setor industrial, qualquer tipo de fábrica, qualquer tipo de indústria, e também as atividades das construções civis, tá? As grandes obras ou pequenas obras entram no setor secundário. Então você soma tudo que foi produzido no setor secundário e você soma também tudo que foi produzido no setor terciário. O setor terciário, galera, são as atividades relacionadas ao comércio
e aos serviços, tá? Qualquer tipo de comércio e qualquer tipo de serviço prestado à população. Serviço é tipo, a Unimed, ela presta um serviço de saúde, a Vivo presta um serviço de comunicação e por aí vai, tá? Então você tem o PIB, são toda a riqueza produzida dentro das fronteiras nacionais nos três setores da economia. Você soma tudo que produziu no primário, no secundário e terciário e de uma certa maneira leva em consideração os gastos que o governo teve nesse período e pá, tá, você tem a conta bancária do país. Então o PIB tá, é basicamente a grana que o país conseguiu produzir, que pode ser medida por trimestre, por semestre ou anualmente. Então o PIB simplesmente é um dado econômico, tá? Um dado econômico que leva em consideração apenas a grana em si. Só para lembrar, o Brasil o Brasil possui o 12º maior PIB. Mas só para diferenciar, estou explicando isso para diferenciar o que é PIB de PNB, porque tem gente que acha que é a mesma coisa, não é. O PNB, galera, que é o Produto Nacional Bruto, é diferente de PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Produto Nacional Bruto, ele leva em consideração o PIB, ou seja, todas as riquezas produzidas, né, dentro das fronteiras nacionais, mais a grana que vem de fora. Como assim a grana que vem de fora? Por exemplo, uma empresa brasileira abre uma filial na Argentina. A grana que essa filial que está lá na Argentina vem para o Brasil, ela não entra no PIB, mas entra no PNB. Ou, por exemplo, vai um brasileiro morar no Japão. Ele trabalha lá e manda a grana para a família aqui. Tá? Essa grana ela não entra no PIB, mas entra no PNB. Então o PNB é o PIB mais todas as riquezas produzidas por empresas e pessoas que estão fora do Brasil e estão mandando esses capitais para o Brasil. Então o PNB ele leva em consideração a grana que vem de fora, de pessoas e empresas, tá? Diferentemente do PIB que só vê o que está dentro do território nacional. Aí você tem o termo per capita. Toda vez, qualquer dado que tiver esse termo per capita, galera, significa por cabeça, né? Por habitante. Então você pega, no caso, o PNB per capita, que é o dado utilizado pelo IDH, você pega o PNB brasileiro, né, e divide pela população absoluta, que é o total de número de habitantes. E aí você tem aquela renda estimada para cada população. Não é um dado verdadeiro, porque nem todo mundo ganha igual, né? A gente sabe que tem brasileiro que ganha 300 mil reais por mês, tem brasileiro que ganha menos que um salário mínimo. Mas isso ajuda a você entender a proporção do PIB do PNB, ou do PIB, existe o PIB per capita também, do PNB pela população em si, né? Porque, tipo assim, às vezes você pega um PNB de um país, vamos supor, a Suíça, você olha o PNB dela comparado com o Brasil, ela é muito inferior, né? O Brasil é muito mais rico que ela. Só que na hora que você faz o per capita, na hora que você divide pelo número de habitantes, pelos 6 milhões de habitantes que tem na Suíça, o per capita ele fica muito alto, né? Então você percebe que, tipo, em relação à população, o PNB deles não é tão baixo, não é baixo, né? E quando você vai dividir no Brasil, por exemplo, o Brasil, que é o 12º, né, maior PIB, e aí de uma certa maneira, na hora que você faz o per capita e divide pela população absoluta, de uma certa maneira você vê que, tipo, né, porque você está dividindo por 212 milhões, né, então vai ficar menos para cada. Dentro dessa lógica. É a mesma coisa a China, né? Tipo, a China tem o segundo maior PIB do planeta em si, né? Ela detém quase, pessoal, 15%, tá, de toda a grana que existe no mundo. E aí, basicamente, quando você faz a divisão per capita lá, que lá tem 1.375 milhões de habitantes, tipo, apesar de ter um PIB absurdamente gigantesco, na hora que você divide pelo número da população não fica tão alto assim. Então, o dado per capita é para você ter uma noção, tá, de quanto é aquele dado bruto, tá, dividido pela população. Não que seja um dado real, mas dá para você ter uma proporção do valor da grana dividido pelo número de habitantes. Você leva em consideração, né, aquele dado em relação ao número de habitantes. Você faz isso com tudo, por exemplo, no caso da vacinação agora, né, tipo assim, você fala assim, o Brasil vacinou tanto, o outro país vacinou tanto, mas em relação à população, qual foi a porcentagem que a cada 1.000 habitantes, quantos foram vacinados? Então é um dado para você conseguir entender melhor a situação sobre diversos fatores em si. Bom, mas então um dos dados utilizados pelo IDH no critério renda é o PNB per capita, o Produto Nacional Bruto, dividido pelo número de habitantes do Brasil, pela população absoluta brasileira. Esse é o PNB per capita. Aí você tem o PPC, que é a paridade de poder de compra. A paridade de poder de compra é assim, você pega o salário mínimo do país,
aqui no Brasil por volta de R$ 1.100, e aí você transforma isso em dólar e compara com o poder de compra de outros países, que eu não preciso nem falar que o nosso aqui ele é extremamente reprimido, né? Você tem um poder de compra no Brasil aqui jogado no lixo, né? Porque, tipo, só comparando, por exemplo, um trabalhador que ganha minimamente lá nos Estados Unidos, ele vai ganhar entre 1.600 e 1.800 dólares, dependendo do estado que ele mora. Tipo, o salário como se fosse o salário mínimo mesmo. Aqui no Brasil, ele vai ganhar R$ 1.100. Se a gente converter isso em dólar, tipo, jogando pra cima, bem pra cima, vai dar 200 dólares. Então, tipo assim, um iPhone lança lá por $1.000. O nosso poder de compra é de 200 dólares do nosso salário mínimo. Então significa que a gente tem que trabalhar 5 meses para poder comprar esse celular. Enquanto lá ele vai ganhar $1.800, ele tem que trabalhar um pouco mais de meio mês para poder comprar isso. Então o PPC, a paridade de poder de compra, é o poder de consumo de uma população. Tá? Eles pegam um salário mínimo daquele país, convertem em dólar e compara com os outros salários de outros países, e a gente vê quem consegue comprar mais, quem consegue comprar menos, e a gente aqui no Brasil, infelizmente, tem um poder de compra muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Então, galera, no critério renda ele vai usar esses dois dados principais. A renda nacional, que é o PNB per capita, que é o PNB, o Produto Nacional Bruto, dividido pelo número de habitantes, né, pela população absoluta, e é o PPC, que é a paridade de poder de compra, no qual eles medem o consumo, o poder de consumo da população. Isso é o que eles olham na renda. Agora vamos olhar na educação. O critério educação, quais são os dados que eles vão utilizar? No critério educação, eles vão utilizar a taxa de analfabetismo, né, que é a porcentagem de analfabetos que você tem em relação à população, que aqui no Brasil beira os 10%, que significa que você tem quase por volta de 20 milhões de habitantes no Brasil que não sabem ler nem escrever. Isso é ridículo, tá? Para uma 12ª maior economia do mundo, e infelizmente a gente ainda tem esse dado. Outro dado que ele vai olhar na educação é a taxa de matrícula, tá? Que é a porcentagem de matrículas que você tem em escolas e universidades, creches, escolas e universidades. Eles comparam a população que tem essa faixa etária estudantil, vê a quantidade de matrículas que tem na creche, nas escolas e nas universidades, compara com a população da faixa etária e vê o quanto tem de matrícula. E aí você consegue estimar 70% da população em idade escolar está matriculada. Bom, e assim por diante. Então, a taxa de matrícula é a porcentagem da população em idade escolar naquele país que está matriculado. E outro dado que eles vão utilizar também é a expectativa de vida escolar, a média que o aluno sobrevive na escola. Não no sentido de viver, né, mas no sentido de até quando ele consegue estudar. Que aqui no Brasil, infelizmente, é até o ensino fundamental 2, né, até o 9º ano. A gente tem uma escolarização muito baixa ainda, né. O brasileiro, a grande maioria, estudou pouco ou estudou muito pouco. Né? Isso até ajuda a explicar, por exemplo, por que fake news e por que notícias falsas correm tão facilmente aqui pelo Brasil. Porque você soma essas redes sociais, né? O WhatsApp principalmente, que você não tem filtro, não tem nada, a uma população de baixa escolarização, né? E aí as fake news, aí a galera começa a acreditar que vacina faz mal, que a terra é plana, e que alho com mel cura Covid, coisa do tipo, sabe? Então, a nossa expectativa de vida escolar é muito baixa. Então eles olham esses 3 dados para a elaboração do DH no critério educação. Eles olham a taxa de matrícula, eles olham a expectativa de vida escolar e a taxa de analfabetismo. Tá? E aí sobrou a saúde, né? A saúde, no qual o Brasil, no qual eles vão analisar um dado apenas, tá? Que esse é assim você entender que é a expectativa de vida ou longevidade, que é a mesma coisa, longevidade ou expectativa de vida é a mesma coisa. O que é a expectativa de vida? É a média enquanto se vive no país, para homens e mulheres. E aí, de uma certa maneira, quanto maior a expectativa de vida, entende-se que o acesso à saúde, à alimentação, ao saneamento básico, a uma melhor qualidade de vida no país. Então, quanto mais vive no país, melhor vai ser a posição dele no IDH, mais o número em si ele vai subir mais. Então, galera, no critério saúde, eles olham esse dado chamado expectativa de vida. Tá? Que no Brasil gira em média aí, depende de estado, né? Porque os estados variam, mas gira uma média aí de 75 anos para a mulher
e 70 anos, em média 71 anos para o homem. O homem no mundo inteiro ele vive menos que a mulher, não por uma questão biológica, mas é uma questão social, vamos dizer assim. A mulher, como ela se cuida mais, ela vai mais ao médico, ela tem uma preocupação maior com a saúde, e isso dá em média 5 anos de vida a mais para a mulher aqui no Brasil, mas isso acontece na maior parte dos países do mundo, né? O homem quer ser machão, ele não quer ir ao médico, ele não quer se cuidar, isso está mudando, mas é por isso que o homem vive menos, tá? Em si. Bom, então, pessoal, os critérios utilizados para a elaboração do DH são renda, educação e saúde, e eles utilizam esses dados que você tem que saber, tá? Na renda, na educação e saúde. Então, repetindo. Galera, na saúde eles analisam a expectativa de vida, na educação eles olham a taxa de matrícula, a expectativa de vida escolar e a taxa de analfabetismo, e na renda eles olham o PNB per capita e o PPC, que é a paridade de poder de compra, beleza? Tá? E aí, falando um pouco sobre o nosso país, galera, no último ranking que saiu do IDH, a gente caiu 5 posições, no ranking inteiro tem 189 países, e o Brasil está na 84ª posição. Tá? Isso significa que tem 83 países melhores para se viver do que no Brasil. Isso é vergonhoso também pra gente, cara. É lastimável a gente ter numa posição tão ridícula. E você tem países com economias ridículas na nossa frente, como Cuba, por exemplo. Cuba está na frente do ranking DH. Não estou elogiando Cuba, estou falando que é ridículo o Brasil estar atrás de Cuba. É uma vergonha pra gente. Enfim, você tem vários outros países, tá? Aqui na América do Sul você tem o Chile, que é o melhor colocado na América do Sul. Depois você tem a Argentina, você tem o Uruguai que está na nossa frente. O Brasil é mais rico, mas esses países têm uma qualidade de vida melhor, né? O Chile, aqui na América do Sul, é o melhor país para se viver. No ranking inteiro, né, o top lá, o IDH Master, que é de 0,957, é o IDH da Noruega, né, que é o maior IDH do planeta. Então a Noruega é o melhor país tecnicamente para se viver, que possui a melhor qualidade de vida. E na última posição, né, lá no 189, no 189º colocado, você tem um país africano chamado Níger, tá? Que é um país extremamente miserável, que tem região ali, só pra você ter uma ideia, que a expectativa de vida beira os 45 anos, né? Então, tipo, você estaria quase na metade da sua vida se você vivesse lá. Então, todo ano sai um ranking novo de DH relacionado ao ano anterior, e a gente tá caindo, tá? A gente caiu 5 posições no último ano, e significa que a qualidade de vida no Brasil piorou, tá bom? Pessoal, isso é IDH, tá bom? E ele mede essa qualidade de vida da população, beleza? Obrigado, galera. Boa noite aí, tem exercício. Beijo.